E neste momento, nessas últimas 2 horas, nos preparamos para o que acontecerá em breve. O defecto da velha grade de energia nos planos astrais da Terra. O defecto, ou a palavra defecto, quer dizer a dissolução dessa velha grade. Dissolução esta que virá com a górgula. Quem será você na górgula? Você está preparado? É importante estar preparado. Em momentos específicos da história desse planeta, durante milhões de anos, as forças cósmicas decidem vir, decidem se aproximar para que uma limpeza cabal seja feita. Essas forças cósmicas trazem uma luz que nossos irmãos e irmãs dos vários níveis astrais debasados não podem resistir. Entendemos a verdade desta sutileza? Eles não podem resistir. Eles serão atraídos como moscas, como insetos, como vagalumes que procuram por uma fonte de luz. E serão trazidos à nossa dimensionalidade. Já não mais a deles, há muito tempo, desde quando desencarnaram. Nos dando a oportunidade de observarmos o estado deles de perto e nos lembrarmos do porquê não escolhemos o caminho que levou estes a tal condição deplorável. E de nos lembrarmos do porquê escolhermos o caminho de Deus. A górgula é uma ótima oportunidade para profunda reflexão. Quem não queremos ser, através do mau exemplo daqueles espíritos que nos rodearão? E por isso, de quem escolhemos ser? Aqueles que estão no caminho da evolução de maneira séria. Não estão no caminho de evolução para barganhar com Deus. Para exigir de Deus uma melhor vida. Para tirar de Deus algo que acham que agora talvez já não possuam. Veja muitos desses espíritos nesses níveis aterradores da astralidade planetária. Não eram necessariamente pessoas ruins pela definição humana. Eram pessoas apenas muito apegadas às suas narrativas. Até mesmo uma pessoa espiritual pode acabar num nível desse, se ficar também muito apegada à sua narrativa espiritual. O apego produz esse aprofundamento nesses níveis astrais após o desencarne. Toda escolha é a escolha certa quando feita com leveza
e com a certeza de estar amparado pela universidade de Deus. Sim, por sua universalidade. E se for feita de um nível e perspectiva de desapego. Por isso, não se apegue ao caminho espiritual. Ao invés disso, dedique-se, foque-se no caminho espiritual. Não se apegue a Deus, associe-se a Deus, é diferente. Não se apegue a uma rede de ensinos. Consuma esta rede de ensinos. Traga dela o que lhe serve na sua evolução, mas não se apegue. A maioria desses irmãos e irmãs aprisionados nessas orbes astrais tinham um apego como seu senhor ou senhorio. Tinham um apego como aquilo que nominava todas as suas decisões enquanto encarnados. Apegavam-se demais a tudo e a todos, porque não tinham bem diante de seus olhos espirituais que Deus está sempre regendo tudo, de que não há com o que se preocupar. Deus, suas próprias almas, sabe muito bem do que todos nós necessitamos. Pois reais necessidades, humanas ou espirituais, psíquicas ou psicológicas, mentais ou emocionais, ou uma junção de todas essas, foram em primeiro lugar geradas de direto da fonte da divindade, a alma. A alma cria as reais vontades e necessidades fidedignas, pois então a alma supre os caminhos para que essas sejam satisfeitas. Mas esses irmãos e irmãs, agora prestes a experienciarem a górgula, não sabiam disso. Escolheram não saber isso. Escolheram se esquecer disso. Em que momento começaram a se esquecer? Será que foi em uma vida na qual finalmente tiveram todos os prazeres humanos satisfeitos? Ou numa vida em que todos lhes amavam? Ou numa vida em que tiveram poucos ou quase nenhum desafio? O apego excessivo, o apego descomedido. Na verdade, o apego é sempre descomedido. Ele começa quando nos aconfortamos numa vida que tudo nos serve, que tudo nos traz, que tudo nos supre. Então, não sentimos mais a necessidade de todo dia reforçarmos o nosso trato e contrato com a divindade. Por isso, sempre estejam em movimento, para não se apegarem até mesmo às coisas boas. Digam para si mesmos: eu não me apego nem mesmo ao que é bom. Ao invés disso, eu me associo ao que é bom. Há uma grande diferença. Eu não luto por algo a qualquer custo. Ao invés disso, eu luto se minha alma luta junto comigo. Minha alma, Deus,
Atma, Krishna, Brahman é meu comandante. E não temerei, ainda que eu atravesse o vale das sombras das dificuldades, o vale das sombras inesperadas, o vale da tristeza, o vale do infortúnio, pois tudo, por pior que seja, numa grande escala universal, produz um maior ancoramento, mesmo que você não se aperceba de imediato, com o eterno Nirvana. E agora, nesse momento, como um grupo coletivo. Sim, podem haver grupos que não são coletivos. Alguns acham redundante eu falar de grupo como sendo coletivo. Há grupos que não são coletivos. Eu deixarei isso para vocês entenderem. Mas agora, como uma coletividade organizada em grupo, vamos até as imediações desses planos astrais. Começamos a sair lentamente do corpo, enfileirados. Nos aproximamos do horizonte, onde conseguirmos ter uma visão medianamente ampla de todas essas orbes. Vamos fazer um círculo em volta de todas essas orbes que estão prestes a serem desmanteladas. As designadas, as primeiras a serem designadas para serem desmanteladas na primeira górgula do dia 14 de maio. Olhem. Olhem com os olhos do coração, olhem com os olhos da energia. Vejam os irmãos e as irmãs em sofrimento, debasados pelo mentalismo, pelo racionalismo. E não se regozijem, apenas olhem. E veja o que fica reservado, o que nós reservamos a nós mesmos, quando não levamos de maneira sacra o privilégio de estar vivo. Este é o fim. Se não encaramos a vida como sagrada, mais cedo ou mais tarde, plasmaremos a dessacralidade com a qual caminhamos por uma determinada ou dada encarnação. Note, ninguém está punindo esses irmãos e irmãs que lá estão. Demonstramos compaixão pelas suas escolhas de terem chegado a esses níveis de debasamento. Votamos com sincero coração de que aqueles que estejam preparados para saírem desse debasamento, que sejam acolhidos nos devidos ladrilhões que poderão fornecer tal ajuda. E que aqueles, a sua grande maioria, que fecham o seu ciclo de participação na história desse universo, sejam dissolvidos gentilmente nas luzes dos sóis universais, para que possam ter o recomeço de uma nova chance, com novas configurações energéticas como espíritos, fractais, aspectos agora
uma vez quando já como energias limpas mais uma vez, recriados novamente para esses novos fins. Observe estas orbes. Eles precisam partir para qualquer que seja a sua resolução com Deus e com o cosmos, para que a Terra continue a emergir. A limpeza dos planos astrais, do plano astral, não é justa. Ela é justínia, como falaremos na live hoje das 7 da noite. Ela não é justa, ela é justínia. Ela é precisa. Ela nunca está desimbuída de compaixão. Mas ela é inevitável. Ela é matemática. Ela é um grande movimento do corpo universal de Deus. A cobra, o Ouroboros, come a sua própria cauda. Deus assim o faz. E renascimento e recriação continuam perpetuamente a se dar por findamente manifestados. Respirem profundamente. A Simone falou muito bonito o show de luzes e será isso, será um show de luzes nesses planos. E finalmente, espíritos em pendência com o grande movimento do corpo causal de Deus visualizarão a sua luz tão fortemente negada por tantas eras, se escondendo nesses níveis, em encarnações desperdiçadas. De uma certa maneira, o que quer que aconteça com esses espíritos será um certo nível de retornarem à casa, de diversas formas. Vamos entender dessa maneira. A górgula é a oportunidade desses espíritos, nesses vários níveis, de retornarem à casa. Cada um à sua própria maneira, a maneira escolhida, muito intimamente por esse espírito, mesmo que ele nunca venha a tomar um conhecimento mental desta, pois muitos já estão até mesmo desprovidos de um mental, de um emocional, por isso estão nesses níveis.